Prezado aluno, paz seja contigo. Meu nome é Jaziel Guerreiro Martins, sou discípulo de Jesus Cristo e sirvo a Deus como professor e diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná. Tenho lecionado na área histórico-sistemática e Novo Testamento por mais de 20 anos. É um enorme prazer estar aqui conversando com você sobre a teologia bíblica do Novo Testamento. Capítulo 1. Elementos introdutórios da teologia do Novo Testamento. O estudo do NT continua sempre relevante pelo seu conteúdo salvífico, apresentado em torno da pessoa, obra, milagres e ensinos de Jesus Cristo. Deus se manifestou de várias formas e maneiras no Antigo Testamento, entretanto, é em o Novo Testamento que é retratada a maior revelação de Deus em toda a história, a encarnação de Jesus. Isso já é por si só fundamental para qualquer estudante de teologia, exegeta ou pregador da mensagem cristã. Sem o conhecimento concreto e profundo de Cristo e de sua mensagem, não existe cristianismo, nem mesmo boas novas a serem apresentadas que carecem da graça de Deus e da sua misericórdia. A importância do NT não está em mostrar um novo Deus, nem que algo surgiu na história. O Novo Testamento fala com clareza do cumprimento das profecias veterotestamentárias com a chegada do Messias esperado. Muito embora os judeus da época de Jesus aguardassem um Messias guerreiro e libertador, cuja função seria uma libertação política do Império Romano, o Novo Testamento apresenta um reino que não é terreno, é celestial, espiritual, transcendental e, acima de tudo, com uma mensagem de mudança nos indivíduos através da fé no próprio Jesus e do arrependimento dos pecados. Assim, é essencial que o estudante de teologia analise de forma técnica, científica e, acima de tudo, espiritual, os vários temas principais que o NT aborda. A teologia do NT visa analisar os grandes temas relacionados a Cristo, sua mensagem de salvação e os principais aspectos relacionados a ela. A teologia do NT é o estudo que enfatiza o conteúdo do NT do ponto de vista teológico. A teologia neotestamentária tem de pressupor o trabalho do exegeta para proporcionar os detalhes de interpretação de um texto do NT. O objetivo específico da teologia bíblica do NT é o de conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo como uma imagem do Deus invisível. Visa também conhecer as experiências dos cristãos sob a influência dinâmica do Espírito Santo e interpretar suas novas atitudes em função da nova vida regenerada que alcançaram. Basicamente, é a busca por conhecer as Escrituras do NT de maneira especializada, tendo-a como a única fonte confiável, infalível e última na formação do corpo de doutrinas cristãs, que conduz à prática e propicia respostas às inquirições humanas. Fundamentalmente, a teologia do NT denota a disciplina que procura interpretar criticamente a reflexão sobre Theos, Deus, que se encontra nos documentos que compõem o NT. A teologia do Novo Testamento pressupõe que haja uma distância histórica, cultural, cosmológica e metafísica entre os autores dos documentos do Novo Testamento e os seus leitores atuais, sobre a qual se deve construir uma ponte. Com essa ponte, a intenção dos textos do NT poderia tornar-se inteligível para nós hoje, isto é, escrever uma teologia do NT necessariamente insere o teólogo no meio da tarefa hermenêutica. Na Igreja Cristã, a existência da teologia do NT pressupõe que os dogmas da tradição eclesiástica não são idênticos com os ensinos do NT, e por isso eles devem ser reavaliados, julgados e talvez reformulados à luz da reflexão sobre o conteúdo teológico do NT. Portanto, a teologia do Novo Testamento pode ter um efeito revolucionário, ou pelo menos reformador, dentro da Igreja, que alega ser uma serva fiel aos seus ensinos. Tomar seriamente esta disciplina pode e de fato deve perturbar as instituições eclesiásticas e os indivíduos que compõem as igrejas, tanto católicos quanto evangélicos. A teologia do NT tem o efeito de fazer muito claro, às vezes, a distância entre o querigma e a prática da igreja primitiva com aquilo que é ensinado e feito nas igrejas de hoje. Assim, poderíamos afirmar que a tarefa fundamental da teologia do Novo Testamento seria apoiar e sustentar um sistema de teologia dogmática já existente, criar uma teologia nova, verdadeiramente bíblica, que sirva como uma base para reformular radicalmente as teologias tradicionais que se desviaram dos ensinos bíblicos, descrever o que os textos do Novo Testamento significaram para os leitores do século I, explicar o que os textos do Novo Testamento podem ou devem significar para nós hoje. Existem 3 métodos mais conhecidos na formulação de uma teologia neotestamentária. O método da crítica histórica radical com interpretação existencial.
De acordo com essa categoria de interpretação do Novo Testamento, a base para a formação de um julgamento histórico é representada pelos critérios de Trost: crítica, analogia e correlação. Crítica significa que todas as declarações históricas deverão ser examinadas quanto ao seu teor de verdade histórica. Analogia descreve o critério do exame: o mundo é um sistema fechado. O que não ocorre hoje também não pode ocorrer outrora. Correlação significa todos os eventos históricos se submetem à lei de causa e efeito. O que não puder ser derivado dessa lei não pode ser considerado historicamente confiável. Em virtude desses critérios, experiências miraculosas que não ocorrem hoje também não ocorreram na história. Se houver descrições de tais experiências, elas devem ser enquadradas como mitos e lendas que, por sua vez, terão um sentido de verdade para a existência humana. Método histórico-analítico. De acordo com essa metodologia, não é possível compreender os escritos do NT sem uma análise histórica. Isto inclui a história da origem dos textos bíblicos, a história da tradição dos escritos inteiros, o pano de fundo de história religiosa e a mentalidade do mundo antigo. Método histórico com base em revelação bíblica. Segundo essa categoria interpretativa, quem leva a análise histórica às últimas consequências esbarra na revelação de Deus na história, impossível de ser derivada historicamente. A revelação é a base das escrituras sagradas. Evidentemente, essa é uma expressão de fé. Porém, essa expressão de fé é totalmente adequada ao assunto ao qual o NT trata. Sempre tem havido teólogos que tentaram entender os escritos bíblicos partindo da revelação divina. Na verdade, temos diversas vozes que se manifestam em um Novo Testamento. Nessa visão da diversidade teológica exposta pelos autores do NT, é importante não descrever no final uma multiplicidade de teologias, mas uma teologia do Novo Testamento apenas. Deve-se evitar uma desagregação da unicidade do Novo Testamento. Muitos autores já foram vítimas disso durante seu estudo teológico e em seguida não tiveram mais condições de se orientar pelo próprio Novo Testamento em suas pesquisas teológicas. Vamos agora analisar alguns autores de teologia bíblica do Novo Testamento. Edward Luce. Em seu livro Contexto e Ambiente do Novo Testamento, Edward Luce enfatiza a tese de que a teologia bíblica é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente formativo histórico. Utilizando-se da sua experiência como biblista, Luce elabora um livro onde ele esboça todo o conteúdo envolvido na origem e formação do cristianismo. O grande mérito dessa obra é mostrar com veemência aquilo que muitas vezes não consta no corpo do texto bíblico, ou seja, o contexto. Sem o contexto, as palavras podem tomar rumos diferentes daqueles almejados pelos autores neotestamentários. Segundo esse autor, eles escreveram para leitores de um tempo muito diferente do nosso. O livro é dividido em dois grandes blocos: o judaísmo no tempo do Novo Testamento e o ambiente helenístico romano do Novo Testamento. O cristianismo surgiu dentre essas duas culturas, a judaica e a helênica. Nessa cultura helênica está inclusa a influência romana, que não se concentrou na cultura, mas sim na economia, na política e na infraestrutura. Esse estudo é assaz importante para compreendermos os fatores originadores do cristianismo e que o mesmo não surgiu do nada, sendo na verdade o resultado de uma série de eventos consecutivos e cumulativos que ocorreram na história. Essa consecução de eventos históricos que contribuiu cabalmente para o surgimento do cristianismo e para a vinda de Cristo, Paulo chamou de plenitude dos tempos. Outro autor, Günther Borkmann. O livro Bíblia Novo Testamento, Introdução aos seus escritos no quadro da história do cristianismo primitivo de Borkmann, tenta mostrar que a lei foi entregue nas mãos de Moisés por Deus. Portanto, para os judeus, a Torá é de origem divina. Diferente é a origem do Novo Testamento. Este é o produto de uma história terrena e humana. Não caiu do céu como revelação. Em face dessa origem, devemos analisar todas as dificuldades encontradas em seus escritos sob o prisma de ter sido eles alvos de progressivas seleções. O NT, como conhecemos hoje, contendo 27 livros, nem sempre se apresentou assim. Livros que hoje são denominados apócrifos foram em determinada época autorizados, ou seja, considerados como sã doutrina. Houve, portanto, um intenso processo seletivo de livros, os quais estavam em circulação nos primeiros séculos do cristianismo. O que aconteceu? Qual é o elo que uniu esses 27 livros para que se tornassem representantes da doutrina apostólica? O seu livro é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata de mostrar o escopo da mensagem de Jesus. Segundo Borkmann, pode-se resumir o tema da proclamação de Jesus em um único conceito: o reino de Deus. O segundo capítulo aborda todo o tema relativo aos evangelhos sinóticos.
Borkan descreve a teoria das duas fontes, a primazia do Evangelho de Marcos, a tradição oral e os temas de cada um dos sinóticos. A teoria das duas fontes, explica ele, admite que Mateus e Lucas basearam-se em duas fontes, Marcos e Quelle. O Quelle consiste quase inteiramente em ditos do Senhor. Não possui existência física e não se assemelha ao Evangelho de Marcos. Para Borkan, Marcos e Quelle não exaurem as fontes da tradição sinótica, havendo também a tradição oral. A terceira parte do livro traz um texto contendo informações claras e precisas acerca da vida de Paulo, do seu ministério e de sua teologia. No início, explica Borkan, os cristãos em nada ameaçavam o judaísmo, pois eles observavam a lei e suas prescrições. A única coisa que os distinguia de outros judeus era a sua crença de que, depois de sua morte na cruz, Jesus tinha ressuscitado e retornaria em breve como Messias. Isto, para os judeus, na pior das hipóteses, era uma ilusão estranha, mas com certeza não era causa para levar os cristãos aos tribunais ou expulsá-los da comunidade. Entretanto, após o desenvolvimento de tendências radicais judaico-helenistas sob a liderança de Estevão, o cristianismo passou a ser uma ameaça intolerável aos fundamentos da religião judaica. Encerrando a quarta parte de sua obra, Günther Borkan analisa os últimos escritos do Novo Testamento. O que mais chama a atenção do leitor é o fato de Borkan mostrar que o cristianismo do fim do século I era sem brilho em comparação com a época gloriosa de seus primeiros dias. Esse fato influenciou no teor dos escritos tardios, que em sua maioria abandonaram muitos dos temas paulinos e outros tomaram nova definição e terminologia. Mostra Borkan que essa literatura do fim do século recebeu alguns traços apologéticos, pois era intenso combate às falsas doutrinas e falsos mestres. Outro livro é de John Mayer, chamado Um Judeu Marginal, Repensando o Jesus Histórico. Este livro aborda a questão do Jesus histórico de forma atual e equilibrada. Mayer, no primeiro livro do volume de sua obra, apresenta um quadro analítico dos companheiros de Jesus. Mayer divide os companheiros de Jesus em 3 círculos concêntricos, onde no círculo exterior ficavam as multidões. No círculo intermediário temos os discípulos, e os mais próximos do centro de Jesus são o círculo íntimo dos 12. O mais interessante no resultado do estudo de Mayer é que a partir dele começamos a observar o quanto é importante no ministério de Jesus o fato dele ter seguidores. Uma das constatações do nosso autor indica que é admissível que Jesus, a princípio, tenha atraído várias multidões eventuais, das quais começou a aliciar discípulos mais estáveis, dentre os quais, por sua vez, afinal selecionou um grupo razoavelmente permanente de 12 seguidores. Essa é uma conclusão contrária àquela relatada pelos evangelhos de Marcos e João. Mayer analisa a influência e a importância das multidões para o ministério público de Jesus. Primeiro, ele mostra que, historicamente, existia uma multidão que eventualmente se aglomerava ao redor de Jesus para serem curadas, para ouvir seus discursos ou até mesmo para obterem alimento. Observa ele que as massas representavam para as autoridades do templo o sucesso do ministério de Jesus e por isso sentiam-se ameaçados. O círculo intermediário era composto dos discípulos de Jesus. Como faz sempre, o autor inicia mostrando a historicidade do grupo. Um resultado interessante da pesquisa realizada por Mayer é que o discípulo é algo original de Jesus. Não havia no mundo contemporâneo nada parecido com os discípulos de Jesus. Outra observação curiosa que o autor faz é a peculiaridade do chamado ao discipulado. Ele relata que o chamado peremptório de Jesus para que o seguissem ficava aberto não apenas geográfica, mas também temporalmente. Não estabelecia nenhum limite de tempo à obrigação de segui-lo. Não havia um programa de estudos que, uma vez completado, liberasse um discípulo do constante acompanhamento a Jesus. Tornar-se um de seus discípulos não era um compromisso temporário, após o qual a pessoa podia esperar ser promovida à igualdade com Jesus. Finalizando o capítulo central do livro, Mayer mostra o papel das mulheres no ministério de Jesus. Ele relata que algumas seguidoras devotas acompanhavam Jesus em suas viagens pela Galileia e por fim o acompanharam até Jerusalém. E, na verdade, sustentavam-no e ao seu grupo com seu próprio dinheiro, patrimônio ou alimentos. No penúltimo capítulo do livro, o autor examina o grupo dos 12, comprova a existência histórica do grupo e diferencia os termos apóstolo, discípulo e 12 quanto ao significado. O resultado principal derivado do estudo de Mayer quanto ao grupo dos 12 é referente à sua natureza. O autor diz que, ao vincular os 12 tão intimamente à sua pessoa e missão, Jesus de fato faz desse grupo o exemplo vivo do que significava ser um discípulo. As 3 condições para o discipulado, receber um chamado peremptório de Jesus, segui-lo fisicamente e, desse modo, renunciar aos laços familiares normais e expor-se ao sofrimento, foram muito bem ilustradas por esse círculo íntimo de Jesus que ele escolheu para estar com ele enquanto empreendia suas diversas jornadas de pregação pela Palestina.
Finalizando o livro, Meyer aponta as características e peculiaridades de cada membro do grupo dos 12, entretanto reconhece a restrição da pesquisa em face das poucas fontes existentes. Um outro autor importante é Rudolf Bultmann. O seu livro, Teologia do Novo Testamento, é uma das obras mais importantes sobre a teologia do NT produzidas no século XX. Embora o autor seja muito controvertido e sua teologia neotestamentária não muito bem aceita em círculos ortodoxos e conservadores, é fundamental verificar suas ideias expostas em sua obra. Precisamos saber que o pensamento de Bultmann está fundamentado em 2 pontos. No método hermenêutico, em ordem cronológica nós temos história das formas, pré-compreensão existencial e demitologização, e na utilização da filosofia existencialista. Bultmann, ao contrário de muitos outros teólogos, percebe a multiplicidade das teologias no próprio Novo Testamento. O cânon para ele não se apresenta como unidade sistemática. Pelo contrário, o querigma se expressa em multiplicidade de formas. Bultmann, em sua teologia, optou pela exposição da diversidade dos testemunhos, resistindo à harmonização precipitada. E, no entanto, leva a sério a normatividade canônica do Novo Testamento. Na primeira parte de sua obra, Bultmann analisa os temas da pregação de Jesus, do querigma da comunidade primitiva e do querigma da comunidade helenista. No primeiro capítulo, o autor dá início à sua exposição afirmando que a pregação de Jesus se situa entre os pressupostos da teologia do Novo Testamento. Entretanto, não constitui uma parte dela. Para ele, a teologia do NT consiste no desdobramento dos pensamentos nos quais a fé cristã se certifica de seu objeto, de seu fundamento e de suas consequências. Fé cristã, no entanto, existe só a partir do momento em que existe um querigma cristão, isto é, um querigma que proclama Jesus Cristo como o ato salvífico escatológico de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto. Ainda no primeiro capítulo, Bultmann acentua o lado escatológico da mensagem de Jesus, dizendo que ele tinha certeza que o presente éon havia chegado ao fim, ou seja, Jesus viveu na expectativa de uma modificação no mundo para o futuro próximo. O segundo capítulo trata do querigma da comunidade primitiva, no qual o autor faz uma eficiente exposição da natureza e das expectativas das primeiras comunidades. Ele diz que para a comunidade primitiva, a atuação de Jesus no passado na terra ainda não é uma atuação messiânica. Ressalta também o autor que essas comunidades se consideram a comunidade do tempo final, comunidade escatológica. Elas não pensam que são uma nova comunhão religiosa, portanto um novo fenômeno histórico, e não se isolam do judaísmo como uma nova religião. Ela permanece fiel ao templo e seu culto. Como a comunidade do tempo final, ela se entende como o verdadeiro Israel, para quem as promessas do Antigo Testamento agora encontram o seu cumprimento. No terceiro capítulo, Bultmann diz que a pregação escatológica do cristianismo primitivo como anúncio de uma virada cósmica pôde contar, em grande parte, com a compreensão dos ouvintes de gentílicos. No entanto, para estes não existiam as condições para uma compreensão na medida em que, segundo a concepção proto-cristã, o evento escatológico iminente era ato final de uma história salvífica. Bultmann também crê que o movimento gnóstico significou a concorrência mais séria e perigosa para a missão cristã. Isso foi decorrência de uma profunda afinidade, pois a essência da gnose não consiste em sua mitologia sincretista, mas antes em sua autocompreensão e em sua visão de mundo para o mundo antigo, servindo-lhe a mitologia apenas como forma de expressão. Nesse item, Bultmann traça todos os possíveis paralelos gnósticos com o Novo Testamento. Nesses 3 primeiros capítulos, notamos toda a erudição do autor. Muito do que conhecemos nesses capítulos possui total aplicabilidade ainda hoje, após tantas descobertas arqueológicas, históricas e filológicas. O último autor a ser estudado é Joaquim Jeremias, Teologia do Novo Testamento. Ele apresenta a teologia neotestamentária preferida da América Latina. A obra de Joaquim Jeremias é toda ela dedicada à proclamação de Jesus. Segundo os trilhos da teologia liberal, ele constrói a fé sobre o Jesus histórico, convicto de que a metodologia histórica seria capaz de provar a messianidade do Nazareno. Por isto mesmo, a proclamação da comunidade posterior está integralmente prefigurada em sua pregação e atuação. Jeremias é crítico em suas análises, mas conservador em seus resultados, sendo o Jesus histórico a medida do Evangelho. Onde se sofre sob opressão histórica e cativeiros babilônicos, a exemplo do que ocorre na América Latina hoje, tal posição logicamente atrai mais simpatias do que a de Rudolf Bultmann. É assaz curioso que, a despeito da diferença do enfoque, a cristologia neste continente se sentisse mais afinada com a teologia liberal do que com a teologia do querigma de Bultmann e até mesmo de Karl Barth. A posição de Jeremias visa colocar a fé cristã na dependência das potencialidades da pesquisa histórica e dos resultados positivos que deve produzir.
será procedente a tentativa de comprovar historicamente a revelação de Deus em Jesus de Nazaré. Ele levanta sérias questões teológicas, a exemplo da relevância dos eventos pascais para as comunidades cristãs emergentes e do significado da fé. Capítulo 2. O Reino de Deus. É interessante observar que, de Agostinho aos reformadores, o ponto de vista dominante entre os teólogos foi que o reino de Deus, de um modo ou de outro, deveria ser identificado com a Igreja. O reino, no entender deles, era a própria Igreja. Atualmente, este ponto de vista é raro, mesmo entre os teólogos católicos romanos. Outros têm argumentado sobre um reino futuro e totalmente escatológico. No entanto, a maioria dos eruditos não tem considerado o reino como exclusivamente escatológico. Muitos eruditos têm interpretado o reino primariamente em termos da experiência religiosa pessoal, o reino de Deus na alma do indivíduo. Na Grã-Bretanha, a interpretação mais influente tem sido a de Dodd, conhecido como escatologia realizada. Esse teólogo compreende a mensagem apocalíptica como uma série de símbolos que representam as realidades que os homens não entenderiam de um modo direto. Deste modo, o reino, o totalmente outro, entrou na história através de Jesus, sendo descrito numa ordem transcendental. Tudo o que os profetas haviam predito e esperado agora tinha sido realizado na história. Dodd minimizou o aspecto futurista do reino. No entanto, se há algum tipo de consenso entre a maioria dos eruditos, este é que o reino é, em algum sentido, tanto presente quanto futuro. Outros escritores recentes têm interpretado o reino basicamente do mesmo modo em termos do descortinamento da história da redenção. O reino de Deus seria o domínio real de Deus, que tem dois momentos extremamente cruciais. Um cumprimento das profecias do Velho Testamento na missão histórica de Jesus, quando o reino de Deus é implantado, e uma consumação cabal ao final dos tempos, inaugurando a era vindoura. O anúncio do reino de Deus por intermédio de Jesus. De acordo com vários estudiosos do Novo Testamento, o conceito Basileia Theou, reino de Deus, na pregação de Jesus, deve ser visto da seguinte maneira. Reino de Deus é um termo que provém diretamente de Jesus. Reino dos céus é usado em Mateus com a finalidade de evitar o uso do nome de Deus. A vida eterna, ou a vida em sentido absoluto, é o termo correlato a reino de Deus usado nos sinóticos pelo evangelista João. Reino do Pai, o reino e o reino do Filho do Homem seriam formulações cristãs secundárias e advindas a posteriori. Ao anunciar a vinda do reino, Jesus não introduziu um termo novo, não anunciou a existência de um reino de Deus, mas o fato de que ele agora chegou. Na apocalíptica posterior, tempo antes da vinda de Cristo, o dualismo se expressa no esquema dos dois éons. A concepção do éon vindouro, de um novo mundo e de um novo tempo, que não é tempo, mas eternidade, deixa a concepção do reino de Deus passar para um segundo plano. Enquadra a ação de Deus num processo cósmico. No judaísmo farisaico rabínico, espera-se ansiosamente pelo rei messiânico, o Ben Davi, que por seu reino de paz na história, libertaria Israel do domínio inimigo. Também a esperança dos essênios se concentra na vinda de dois vultos messiânicos. Nesse ponto, João Batista se assemelha a eles. Todas as linhas judaicas têm duas coisas em comum quanto ao futuro reino de Deus. O juízo final como evento escatológico e Deus sendo entronizado como rei sobre tudo e todos. Analisemos agora a vinda futura do reino. O futuro escatológico, aquele dia, no dia do juízo, o dia de Yahvé, assim será parousia no Filho do Homem, são termos que demonstram os anúncios que não querem dizer apenas sobre um futuro que vem com toda certeza, mas querem fazer com que o presente participem desse futuro. A vinda próxima do reino. Kummel provou que o perfeito Egiken afirma em todas as passagens do NT que ele se aproximou. Jesus anunciava de maneira missionária uma proximidade temporal da vinda final de Deus na metáfora da figueira. Outros textos citam um prazo breve e determinado. Jesus não coloca os ouvintes num prazo de espera, mas também não os põe sob a pressão do tempo. Jesus exorta em várias passagens a uma espera alerta. O domínio de Deus e o juízo de Deus estão incalculavelmente próximos, mas trata-se do futuro temporal de um dia que ainda não é hoje. Analisemos também a vinda presente do reino de Deus. Aparecem os sinais da graça. A reivindicação de que o reino de Deus venha no presente é levantada por Jesus, em primeiro lugar com relação à sua atividade milagrosa. O Evangelho. É aos pobres é que é pregado o Evangelho. Isto é a continuação da resposta à pergunta de João Batista. Temos o portador da graça. Segundo a teologia liberal, para com Lutero, Jesus, o reino não vem por meio de um espetáculo apocalíptico. É uma grandeza ético-espiritual. O povo do reino de Deus.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força e os homens violentos apoderando-se dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O reino vai se instaurando na reunião do povo. Temos também as parábolas a respeito da vinda do reino de Deus. Um semeador saiu a semear, uma mensagem é anunciada, nada mais. Isso significa um mundo novo. Na situação de Jesus, o semear não é apenas a palavra de Jesus, mas toda a sua existência. O reino de Deus vem absconditamente, através da ação humana de um semeador. Qual seria o conteúdo do reino de Deus e sua relação com a existência do mundo? Em sua premissa, a vinda do reino se torna independente da mudança das estruturas do mundo. A mudança seguir-se-á como consequência da vinda do reino de Deus. O reino de Deus vem quando Deus é aceito como Deus e é feita a sua vontade misericordiosa. Isso implica uma nova relação para com Deus, por meio da qual as condições corporal e espiritual se tornam sãs. Por isso a vinda do reino já agora influencia a existência do mundo. Qual a relação do reino que há de vir e a história? Segundo a apocalíptica judaica, o reino escatológico de Deus vem praticamente no invólucro do novo éon. Para Jesus, a vinda do reino de Deus não está incluída na história e subordinada à mesma, mas dá ao mundo presente, bem como ao futuro, a sua feição. Jesus dizia que a vida futura será totalmente nova, o beber será novo. O reino de Deus não restaura simplesmente a criação original, mas a consuma numa nova. O reino vindouro de Deus não deixa surgir apenas a imagem de uma vida futura e nova, mas ilumina também a vida histórica presente. Desmascara a deturpação da criação e, mais ainda, provoca a intensificação das trevas. Frente ao reino em aproximação, o mundo que envolve os homens adquire um perfil definido. Jesus chama o homem ao arrependimento frente ao reino de Deus que se aproxima. O arrependimento é uma exigência para a entrada no reino. O termo arrependimento vem do grego metanoia, metanoen, e significa, no grego não neotestamentário, modificar a mente. Nos livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, significa modificar a atitude para com Deus, não apenas o modo de pensar ou apenas melhorar moralmente. No grego do judaísmo palestino, significa reprodução do termo shub hebraico, que quer dizer inverter a direção, onde o homem modifica no todo a sua direção. Sendo assim, arrependimento é um conceito coletivo que nos evangelhos resume o que Jesus espera do homem: seguir e crer, discipulado e fé. Vejamos o chamado acusador ao arrependimento. Para as lideranças da sociedade são dirigidas as palavras de Jesus. No Evangelho de Lucas, a condenação é contra a classe social dominante, os ricos. Em Mateus, a palavra de arrependimento é dirigida às classes religiosas. Contudo, não somente a essas duas classes são atingidas, mas todos, pois a mensagem atinge as raízes da existência humana. Esse chamado é dirigido contra a confiança na propriedade e na religião oca e inoperante. Quanto às deduções sobre a posição de Jesus, concluímos: a posição de Jesus diverge do conceito da sociedade em que vive. Os fariseus entendiam a riqueza como recompensa pela aplicação da justiça e a pobreza como castigo para os ímpios. O rico era condenado somente se não usava corretamente a sua riqueza, dando esmolas. A condenação dos ricos atinge a todos, pois todos querem garantir sua existência. Jesus faz suas colocações condenando os extremismos dessas posições e mostrando que o arrependimento verdadeiro está na obediência incondicional. O chamado arrependimento de Jesus condena os justos. Quanto ao ensino do evangelista Mateus no capítulo 23, Jesus trata da condenação dos fariseus e escribas de forma peremptória. Categoricamente, esses líderes reorganizaram o judaísmo após o ano 70 d.C. e dessa forma afastaram os judeus cristãos. O termo usado para qualificar esses líderes é hipócrita, que no grego quer dizer ator, pois representam algo que não eram. Sobrecarregavam os homens, contudo não moviam o dedo. Zelavam pela lei com o objetivo de contorná-la. Buscavam seu próprio prestígio e não de Deus. Por isso recebem a condenação, já que têm o que queriam, no grego apeskousin, que significa quitação. E de Deus nada mais receberão. Em meio a essas colocações, Jesus certamente seria confrontado com a grandeza que determinava a vida do seu ambiente, a lei. Em contraposição ao Antigo Testamento, Jesus transforma as regras da lei em princípios. No Antigo Testamento, a lei era categórica. Por exemplo, a lei diz: não matarás. Já Jesus Cristo afirma que quem olhar com ódio para o seu irmão já é réu de juízo. E qual seria a posição de Jesus frente aos mandamentos do Antigo Testamento? A purificação, por exemplo. Jesus apresenta um conceito oposto ao pensamento judaico, onde a contaminação se dá por aquilo que é proferido pelo homem, pelo que sai de dentro dele, do seu coração. Para os judeus, esse procedimento era tido como uma confissão frente ao sincretismo helenista. É preferível a morte do que se contaminar. Daniel 1:8 era a base dos judeus para essa atitude.
E em relação ao sábado? Nos evangelhos encontramos 6 discussões a respeito do sábado, 2 em Mateus, 2 na tradição exclusiva de Lucas e 2 em João. Em tais debates acirrados fica claro que Jesus desrespeita o sábado. Assim como o anterior, esse mandamento era tido como ato de confissão perante os gentios, e os rabinos conseguiam controlar sua observância por meio de interpretações com erros. Jesus rejeita a posição judaica. Para manter a vida do homem, Jesus elimina o sábado. Qual seria a posição de Jesus frente à lei? A pergunta-chave aqui é: Jesus eliminou a lei criando novos rumos? Essa pergunta se faz necessária devido à passagem de Marcos 10, 18, 34 e correlatos. As colocações de Jesus opostas à lei correspondem ao cumprimento escatológico que vem por seu intermédio. Elas têm caráter escatológico. Não substituem a lei de que se fala em sentido cronológico, mas em sentido escatológico. Sendo assim, Mateus 5,17 não reflete o pensamento judaico exigindo o cumprimento da lei pelos cristãos, mas uma interpretação escatológica. Jesus é a revelação do cumprimento da lei sem eliminá-la, pois a lei representa as formas de vida desse mundo, determinadas pela coexistência com o mal, com o direito, bem como são as normas éticas das diversas instituições. Jesus é a revelação do cumprimento da lei sem eliminá-la, pois a lei representa as formas de vida neste mundo, determinadas pela coexistência com o mal, com o direito, bem como são as normas éticas das diversas instituições da sociedade. E o conteúdo das exigências de Jesus? O centro das exigências de Jesus visa o arrependimento total, cabal e absoluto. Elas são concretas. Em Marcos 12, 13 a 17, Jesus não fala do Estado, mas a respeito de pagar tributo a César. Não opina a respeito do matrimônio, mas a possibilidade do divórcio. Não chama de maneira generalizada à reconciliação, mas exige que aquele que principia a orar pense na sua relação com o seu irmão. Sua mensagem procura o centro da vida da pessoa e exige sempre o arrependimento escatológico. Analisando as instruções isoladas de Jesus, verificam-se aspectos que nos levam a conceituar como contradições. Jesus preserva a lei em determinados textos, mas Jesus vai além da lei e até contra, ao chamar para um retorno à origem da criação. Jesus exige renúncia à ordem criada. A solução estaria no fato de que Jesus não apresenta uma nova ética estática. Seu chamado é dinâmico no presente, visando o futuro. Jesus aponta para uma nova relação com o Pai. O teu Pai que te vê secretamente te recompensará. E o arrependimento como dádiva do reino de Deus. Todas as exigências de Jesus são exigências de Deus, a cuja observância ou desprezo Deus responde. No judaísmo, a concepção da recompensa assume a forma de que cada indivíduo terá retribuição em um juízo escatológico. Já se espera por recompensa durante esta vida. Entretanto, pode acontecer que um homem piedoso seja castigado nesta vida por causa de algumas falhas, para que no além receba apenas o mérito. Jesus espera por um juízo final e acentua que a atitude do homem será levada a sério até nos mínimos detalhes. E Jesus em relação à ordem da recompensa? Na futura prestação de contas, os homens serão perguntados pela sua posição frente a Ele. Essa prestação de contas é o centro da esperança de Jesus a respeito do juízo, e não o irrompimento de catástrofes anônimas sobre esta geração, apresentadas pela Apocalíptica. A expectativa de Jesus a respeito do juízo adota a tradição veterotestamentária judaica, mas a modifica, como na sua maneira de falar sobre o galardão e a recompensa. Jesus sempre foi contra o cálculo e o princípio do mérito. Quando outros são atingidos por algum desastre, não se deve apontar para a culpa deles, mas para ver esse desastre como uma condenação da nossa própria culpa. Jesus condena, como muito mais ênfase ainda, o cálculo do mérito. Ele afirma que cada indivíduo que olha para a sua ação e apresenta como um mérito, já recebeu a sua recompensa. Somente quem pratica o bem recebe a recompensa. Desta forma, há a eliminação da ordem salvífica da lei. A existência do homem frente a Deus não se baseia nele mesmo. Por isso, a ordem salvífica da lei deve ser eliminada. E a salvação para pecadores? A palavra pecadores vem do termo grego hamartolos, que designa o indivíduo que fere o direito, a ordem e a moral de uma maneira fora do comum. Na Septuaginta, o termo é usado para designar os rechaim, os ímpios. O Mishnah afirma que quem não vai à sinagoga e não age de acordo com a lei é um rachá, um pecador. Dessa maneira, é pecador quem não conhece a lei ou não a leva a sério. Daí os partidos judaicos delimitarem o círculo dos pecadores. Os fariseus maldiziam a plebe que não conhecia a lei, e os essênios consideravam pecadores todos os que não compartilhavam de sua concepção da lei.
Na tradição sinótica, especialmente os publicanos, as prostitutas e os gentios são caracterizados como pecadores. Jesus não quer isolar um círculo de pecadores como os fariseus o faziam, mas evidenciar o que ele tem a oferecer a eles. De acordo com a fonte Quelle, em Mateus e Lucas, Jesus é depreciativamente caracterizado de amigo de publicanos e pecadores. De acordo com a fonte L, Jesus hospeda-se na casa do maioral dos publicanos, provocando escândalo não só entre os fariseus, mas entre todas as pessoas. Jesus fere a norma correta do Salmo 1:1, e os fariseus percebem isso. Portanto, de acordo com eles, quem se solidariza com os pecadores despreza a lei, tornando-se também impuro. Mas Jesus não se assenta entre os pecadores para igualar-se a eles, mas faz como seu médico. Jesus volta-se aos pecadores e está entre eles como aquele através de quem o reino escatológico de Deus se evidencia e se torna eficaz. As parábolas a respeito do perdido em Lucas 15 revelam o sentido central da atividade terrena de Jesus, onde Jesus oferece aos pecadores a sua comunhão, seja através da comunhão da mesa, seja através da cura de um doente ou através do perdão de Deus. Perdão não significa apenas eliminação da culpa, mas o restabelecimento de comunhão, a nova aceitação da criatura através de seu Criador, como admissão na vida do reino escatológico de Deus. O importante tema enfatizado por Jesus ao implantar o reino de Deus é a relação existente entre o perdão de Jesus e os justos. Na parábola do filho pródigo, a recepção festiva do perdido leva o irmão mais velho a fazer o cálculo de sua atitude. Auto-justificou-se. Interiormente distanciou-se do pai da mesma forma que o filho mais jovem. Sua posição frente ao pai corresponde à sua posição frente ao irmão. O irmão é usado como pano de fundo que permite ressaltar a própria justiça relativa. A atitude do jovem rico também é similar em Marcos capítulo 10. O justo, portanto, já falha segundo a lei. Apesar do cumprimento dos mandamentos, nega seu amor ao pai e ao próximo. Mas somente a aceitação do pecador por Deus é que provoca a crise entre o justo e Deus. Porque o perdão de Jesus se transforma na crise do justo. Irrita-se porque foi eliminada a base de sua existência. O fato de que o perdão foi concedido por graça ao pecador, o mérito relativo que poderia ser apresentado pelo justo, se tornou supérfluo. Como Jesus vê a falha do justo? O justo erra de maneira diferente do pecador. Os pecadores são semelhantes ao filho que abandonou o pai e os seus mandamentos. Os justos são semelhantes ao irmão mais velho. Permanecem próximos aos mandamentos e se atêm a eles. Ambos não vivem como filhos, negam seu caráter de criatura. A atitude salvífica de Jesus faz com que as falhas dos justos irrompa, mostrando-se viva no protesto dos justos contra a demonstração do amor de Jesus, na sua condenação e crucificação. Entre mentes, Jesus, ao implantar o reino de Deus, oferece a graça de Deus também aos justos. A finalidade da parábola do filho pródigo é convidar os justos a alegrarem-se com a salvação do perdido, isto é, um convite para que se associem à comunhão dos pecadores com Jesus. Em conclusão, o reino de Deus é o domínio redentor de Deus, ativo dinamicamente, visando estabelecer seu governo entre os homens, e que este reino, que aparecerá como um ato apocalíptico na consumação dos tempos, já entrou para a história humana na pessoa e na missão de Jesus, com a finalidade de sobrepujar o mal, de libertar os homens do seu poder e propiciar-lhes a participação das bênçãos da soberania de Deus sobre suas vidas. Capítulo 3. A autocompreensão de Jesus. Frequentemente nos estudos neotestamentários se presume de antemão que Jesus queria ser o Messias. Mas há duas objeções a esta tese que provêm especialmente de dois grupos alemães na pesquisa do NT. Assim, vários teólogos apresentam diversos pontos de vista. De acordo com Wise, Jesus não teria nada em comum com o Filho do Homem a não ser o vir a sê-lo. Segundo Dibelius, Jesus se reconhecia o Messias eleito por Deus para o futuro, principalmente quando entrou em Jerusalém, apresentando-se como Senhor no templo. Para Bultmann, Jesus é o sinal do tempo, que agora em relação ao reino de Deus, que é exclusivamente futuro, exige uma decisão por parte do homem. Já para Koselman, Jesus relacionava o anúncio do reino de Deus consigo mesmo, como sendo ele próprio o sinal deste reino. Para Borken, no próprio Jesus, o irrompimento do reino de Deus se torna o grande evento. Mas Jesus se dissolve na sua palavra e na sua ação e não transforma a sua divindade em tema próprio de sua mensagem. Vejamos Jesus e os títulos a ele concedidos. Primeiro título, Filho de Deus. Nos evangelhos pode-se perceber nitidamente que Jesus usou o termo para si mesmo de forma indireta. A designação expressa uma terminologia veterotestamentária em que o Messias tem a sua autoridade para governar devido a uma aliança especial com Deus.
As respostas de Jesus ao sumo sacerdote e a Satanás no deserto evidenciam que ele usava a autoridade a ele conferida de um modo diferente daquele esperado. O termo Filho de Deus era um título muito empregado no Antigo Testamento. Os discípulos o ouviram e entenderam em seu sentido escrituristicamente acostumados. É importante enfatizar que há 3 sentidos bíblicos do título Filho de Deus. Ao sentido messiânico, só poderia ser usado por aquele que fosse realmente o Messias, o Rei de Israel, o ungido, o enviado por Deus para redimir a Israel e toda a criação. Jesus confirmou ser o Filho de Deus diante do Sinédrio, confirmando ser ele mesmo o Messias. Jesus suportou o sofrimento na cruz, sendo escarnecido, chamado Filho de Deus. Outro sentido para o título é o ético. Denota que Jesus tinha uma relação especial, íntima e obediente a Deus, tornando-se jus ao título por atuar intensamente em todos os seus ideais, propósitos e obras. Existe também o sentido metafísico. Nesse sentido, Jesus tem a mesma essência e natureza de Deus. Jesus é igual ao Pai. No ventre da Virgem Maria, Jesus foi gerado, não criado, pois não houve começo para Deus. Ele veio ao mundo e se encarnou como Jesus histórico. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é o nome pelo qual Deus se apresentou a Moisés no Antigo Testamento. Digno também de nota é que há diferença entre ser criado, ou seja, ter começo, e entre ser gerado, que significa dar origem ou existência a, ou dar o ser a. Fator importante a ser analisado no tema presente é o horizonte de compreensão helenista a respeito do Filho de Deus. O homem helenista associava outras ideias à denominação Filho de Deus do que o homem judeu. Para o judeu do Antigo Testamento, o título expressa relações de alianças de várias espécies com Deus. Para o pensamento helenista, designa a manifestação do divino, sendo nesse sentido aplicado aos homens. O divino pode manifestar-se em homens, a fim de transformar o mundo para melhor, tipo de Theos Aner, Filho de Deus. O Filho pré-existente também é mediador da criação. Ele tem um relacionamento contínuo com o universo, pois é o primogênito de toda a criação, e nele tudo subsiste. Isto equivale a dizer ao homem grego que o Filho pré-existente garante a ordem harmônica e para o pensamento bíblico que ele tudo preserva, formando-o e dirigindo o mundo. O título Filho do Homem. Este é o título mais usado na tradição sinótica. Esta designação era incompreensível por natureza ao homem helenista. O título não aparece no restante da literatura epistolar e, consequentemente, também não aparece na linguagem das comunidades da igreja helenista. Para o homem de fala grega era incompreensível. Os ditos sinóticos sobre o Filho do Homem desenvolvem 3 concepções precisas a seu respeito. Primeiro, o Filho do Homem tem que sofrer e ressuscitar segundo o plano salvífico de Deus, sendo ele o sujeito do anúncio dos sofrimentos. Segundo, o Filho do Homem aparecerá em futuro juízo como juiz do mundo. E terceiro, o Filho do Homem já está presente em poder ou também em humildade. Em Marcos 10:45 encontramos a síntese da missão de Jesus, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A morte é a última demonstração serviçal de Jesus. Uma das fontes para a interpretação expiatória da morte de Jesus foi, com certeza, a profecia da morte do servo sofredor de Deus em Isaías 53. O dito do resgate foi formulado com base em Isaías 53, especialmente os versos 10 a 12. Dessa maneira, teria surgido a fórmula Hipper, em benefício do querigma primitivo. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Entender o significado desse título, Filho do Homem, implica em resultados dinâmicos em nosso posicionamento e em nossa atuação como servos de Deus do mundo. Esse título identificou Jesus Cristo como o ser humano, faz de Jesus participante dessa natureza humana, de suas fraquezas, limitações e necessidades, também de seus objetivos e de seu destino, menos de sua pecaminosidade. Jesus levou sim as suas dores, se fazendo pecado, não pecador por nós, para assumir a penalização, conforme Isaías 53. Esse título proclamou sua humanidade, sua natureza inicial e ideal, bem como escatológica, quando Deus há de restaurar e glorificar o homem vivificado e eternizado. Ele é o homem padrão que Deus queria que todos fôssemos. Ele é o paradigma de toda a humanidade. Em o Novo Testamento, 78 vezes o título Filho do Homem é usado. O Senhor Jesus fez uso desse título inúmeras vezes, identificando-se com a profecia de Daniel. Por exemplo, em Mateus 24:30, Jesus diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em Mateus 25, 31 e 32, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos, ele se assentará no trono da sua glória e apartará uns dos outros. Esse título, no cumprimento da profecia de Daniel, nos consola, dando-nos a certeza de que Jesus Cristo já inaugurou o seu reino eterno entre nós. Isso nos motiva a manter nossa posição de servos, que pacientes e perseverantemente prossigamos na expansão do reino, pregando, ensinando e discipulando.
Assim como ele é enviado do Pai e nos enviou para produzirmos muitos frutos, compreendendo que ele se identificou conosco através dos sofrimentos, carências, tentações, porém vencendo tudo e tirando o pecado do mundo, nós agiremos de tal modo que resguardaremos o evangelho das ideologias políticas, das distorções religiosas de falsos profetas, para apresentar o evangelho, a sã doutrina, em conquista de vidas para o seu reino. O terceiro título é o Messias. No Antigo Testamento, o conceito de Missaia, no grego Ho Christos, ungido, ainda não é uma designação para o mediador da graça escatológica. Apenas na época pós-veterotestamentária, o ungido ou o Cristo tornou-se uma designação do mediador escatológico da graça. Em Marcos 8, 27 e 29, Pedro, por meio de um diálogo de fé, é levado a afirmar: Tu és o Messias. Diante da pergunta de João, és tu o que havia de vir? Jesus apenas cita o que acontece por seu intermédio, ou seja, os feitos messiânicos. Inúmeros escritos judaicos da época intertestamentária enfatizam a esperança por um redentor no judaísmo daquela época. As expectativas assumiam várias formas. Dentre elas, destacam-se o Messias, o rei da casa de Davi, o sumo sacerdote escatológico da casa de Arão, o filho do homem que há de descer dos céus. A esperança por um sumo sacerdote messiânico é totalmente omitida nos evangelhos sinóticos. Entretanto, as outras formas da esperança por um redentor podem ser encontradas direta ou indiretamente na própria boca de Jesus Cristo. O evangelista Marcos caracterizou o seu livro como Boa Nova de Jesus Cristo. A palavra Cristo é a palavra grega correlata para Messias no aramaico. O evangelista também enfatiza o fato de que Jesus respondeu afirmativamente à pergunta do sumo sacerdote se ele era ou não o ungido, o Filho bendito. A expectativa por um Messias no judaísmo se apresentou na forma de uma acentuada esperança por um rei terreno, um filho de Davi, ungido do Senhor, que esmagaria os inimigos políticos do povo judeu e reinaria sobre o puro e santo povo de Deus. Embora os próprios discípulos esperassem um ungido libertador, Jesus lhes assegura que a manifestação de seu reino não é terrena, mas transcendente, supernatural, sobrenatural. Jesus nunca prometeu um governo terreno, judaico, para desterrar a dominação romana sobre a Palestina. Antes, porém, exigiu que seus discípulos servissem ao invés de dominarem, como era costume entre os povos. Jesus era para o círculo íntimo de seus discípulos a esperança de ser ungido, especialmente a partir da revelação de Deus dada a Pedro em Mateus 16:16. A grande diferença é que o Messias prometido e aguardado era muito maior e mais abrangente que o título Messias designava entre os judeus contemporâneos de Jesus. O quarto título é o Filho de Davi. Essa designação é usada com reserva, mesmo na igreja palestinense. Na literatura paulina e nas demais epístolas do Novo Testamento, nunca a expressão é usada. No entanto, preserva-se a tradição da descendência de Jesus, de Davi. 4 títulos cristológicos eram bem conhecidos pela igreja palestinense. Servo de Deus é pouco usado e não existe na literatura paulina. O título O Cristo foi transformado em nome. No entanto, Filho de Deus e Senhor encheram-se de novas ideias e tornaram-se portadores decisivos das afirmações cristológicas. O título Filho de Davi não se relaciona apenas com a origem de Jesus, mas Ben Davi é um termo para designar o Rei da Graça do Escadon. Segundo Marcos 12, Jesus teria formulado a pergunta: o Messias é filho de Davi ou Senhor de Davi? E teria respondido, segundo o Salmo 110, o Messias seria o Senhor de Davi. Como poderia então chamá-lo de filho de Davi? Apenas um autor do Novo Testamento designa o termo filho de Davi, a saber, Mateus. Com isso, quer acentuar apologeticamente que Jesus é o Messias esperado. Jesus peremptoriamente rejeitou em relação a si a espera por um filho de Davi que viria a concretizar as esperanças de cunho político. Ao contrário, sempre falava que o reino tinha chegado, mas iria crescer não à força da guerra e da espada, mas através da justiça e do amor, que era o conteúdo da mensagem de boas novas a serem proclamadas aos quebrantados de coração. A partir dessa constatação, igualmente se conclui que Jesus foi condenado injustamente pelos romanos, sob acusação de pretender ser um rei político. E quanto ao nome de Jesus Cristo? Paulo usa o termo Cristo cerca de 400 vezes em suas epístolas. Originalmente, o vocábulo Cristo designa um título honorário entre os judeus. Na língua da Palestina, seria o Messias ou o ungido. Entretanto, o vocábulo passa a ser um nome próprio. O nome Jesus era muito frequente, no entanto, o cognome Cristo é único. Ele continua sendo uma espécie de destaque titular, por isso nunca vem associado diretamente com o título Senhor. Contrapõe-se sempre o nome Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desse nome especial, o mundo não cristão denomina os seguidores de Jesus Cristo de cristãos. Quanto ao uso dos nomes, Jesus é predominantemente o homem terreno, pode designar o ressurreto ou o vindouro.
Somente Cristo é associado à morte e ressurreição nos escritos de Paulo. O nome duplo Jesus Cristo designa de preferência o exaltado e aquele que aparece na parousia, segunda vinda. Muitas vezes, quando Paulo usa a fórmula Jesus Cristo, o nome Jesus refere-se ao homem de Nazaré. Ressalta-se a sua humanidade, fraqueza e limitações como pertencente à raça humana. O nome Cristo refere-se ao Rei dos Reis e Senhores, o Eterno, o gerado pelo Pai desde toda a eternidade, o Deus encarnado, o infinito e magnânico Filho de Deus. E quanto ao título Senhor? Quanto ao exercício do senhorio de Jesus Cristo em relação ao cosmos, as opiniões do Novo Testamento divergem. Em Filipenses capítulo 2, o exaltado já é Senhor sobre todos os poderes. Em 1 Coríntios 15, ele ainda se encontra em luta com os poderes e os derrubará somente no fim da história. O autor responde que Jesus foi estabelecido Senhor escatológico do cosmos através de sua exaltação, para se tornar isso pelo credo da comunidade cristã e que denota a derrota dos inimigos de Deus. E para Paulo, a vinda do domínio de Cristo para a salvação não pode acontecer sem pregação e fé. E quanto ao título Rabi? Tanto o conteúdo de seu ensino como a relação de Jesus frente a seus discípulos fazem romper a imagem do Rabi. O discípulo de um rabi escolhe seu mestre, mas com Jesus sucede o contrário. É ele quem escolhe os seus discípulos. E estes não seriam chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre. Jesus dá um novo conteúdo ao rabinado. Jesus era mestre por excelência, tanto que as multidões percebiam que ele ensinava como quem tinha autoridade em si mesmo e não como os escribas e fariseus. Pode-se perceber nas páginas dos evangelhos inúmeros ensinamentos sem nada parecido em toda a história do ser humano. Igualmente, ele ensinava através de sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Sem dúvida, ele foi um grande mestre, o maior de todos. Por isso mesmo, muitos o chamaram de rabino, sem ele ter uma educação formal para tanto. Sabemos que o próprio Nicodemos, um dos maiorais dos judeus, o chama de rabi em João capítulo 3. Agora vamos ver a análise teológica da discussão sobre a autocompreensão de Jesus. Jesus se apresenta como mediador para os que querem participar do reinado de Deus. Rejeitar sua mensagem equivale a rejeitar a ordem divina. E como registram os evangelhos, a proclamação é voltada exclusiva ou principalmente aos judeus. Não é à toa que ele escolhe os 12 apóstolos, provavelmente simbolizando as 12 tribos de Israel espalhadas pelo mundo, que Deus deveria reunir no fim dos tempos, e ordena que eles se dirijam apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Para Jesus, a imagem desse reino de Deus consumado é a de um banquete, e paradoxalmente, ele chega a afirmar que alguns de seus compatriotas judeus, os que não o aceitam, poderão ser os barrados no baile, enquanto gente do Oriente e do Ocidente, ou seja, os pagãos, acabam sendo incluídos. É possível extrair essas linhas gerais, a missão de Jesus do material contido no Novo Testamento, mas é bem mais complicado afirmar se durante sua vida terrena Cristo considerava ser Deus encarnado, como defende o dogma cristão, ou mesmo se ele tinha consciência plena de que sua morte na cruz serviria para redimir a humanidade. O interessante é que os textos do NT parecem mostrar a convivência de várias visões sobre como e quando os cristãos consideravam que Jesus teria assumido seu status de Cristo, ou seja, de ungido, o escolhido e filho de Deus. Alguns advogam que, como judeu, seria impensável para Jesus se colocar publicamente como igual a Deus. Para tais autores, isso não quer dizer que não houvesse uma autocompreensão de Jesus, na qual ele se via como mais do que um ser humano, uma autocompreensão messiânica, digamos. Seria essa uma explicação possível para o misterioso título Filho do Homem, aparentemente empregado por Jesus para designar a si mesmo. Esse personagem aparece em vários escritos apocalípticos judaicos, muitos dos quais surgidos pouco antes do nascimento de Cristo. É óbvio que Cristo afirmou claramente sua divindade. Os evangelhos trazem um retrato mais claro e convincente de Cristo do que qualquer obra histórica moderna, revelando que Jesus sempre esteve consciente de sua natureza divina. No entanto, para os especialistas que estudam o chamado Jesus histórico, essa interpretação não faria jus à maneira complexa como a figura de Cristo foi emergindo. Para eles, igualar Jesus a Deus foi um processo lento e a ideia provavelmente não aparecia nem na pregação original do próprio Cristo. Um grande argumento de que Jesus tinha autoconsciência de sua divindade está no Evangelho de João, a quarta narrativa sobre a vida de Jesus na Bíblia cristã. Nele, Cristo é apresentado como verbo ou palavra, tradução do grego logos, uma entidade divina existente antes da criação do mundo. Em outras passagens do mesmo texto, Jesus se apresenta como igual ou equivalente ao Pai. Como o Evangelho de João também afirma derivar do testemunho de alguém que presenciou a vida de Jesus, logo conclui-se que as afirmações de Jesus sobre sua intimidade com o próprio Deus foram realmente ditas por ele durante sua pregação na Palestina. A autocompreensão de Jesus como Filho de Deus tem expressão explícita em Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
Novamente, há bons motivos para se considerar este como um autêntico dito do Jesus histórico. É retirado de uma antiga fonte que era compartilhada por Mateus e Lucas, chamada por estudiosos de documento Quelli. Ademais, é improvável que a igreja inventou esse dito, porque diz que o Filho é incognoscível. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas para a igreja pós-Páscoa, nós podemos conhecer o Filho. Então, esse dito não é o produto de teologia tardia da igreja. O que ele nos diz sobre a autocompreensão de Jesus? Ele pensava de si mesmo como exclusivo e absoluto Filho de Deus e a única revelação de Deus à humanidade. Capítulo 4. Testemunhas e dados importantes sobre a essência do reino e de seu Messias. Em primeiro lugar, veremos a inauguração de uma nova era por João Batista. No período interbíblico, em lugar da voz viva dos profetas do Senhor, que desenvolveram um excelente ministério e tiveram um importantíssimo papel entre o povo de Israel no Antigo Testamento, surgiram duas novas correntes religiosas que passaram a dominar a crença e a religiosidade do povo de Israel: a religião dos escribas e a religião dos apocalípticos. No início do período neotestamentário, João Batista saiu dos grandes centros e foi para o deserto. Eruditos recentes estão convictos de que ele era membro da seita de Qumran. João Batista vivia no deserto como os essênios, tinha traços antissociais como eles, vestia-se como um deles e se alimentava de coisas naturais como eles o faziam. Esta é uma grande possibilidade, porém é melhor que fique no campo da especulação. João Batista surgiu no Vale do Jordão pregando o batismo de arrependimento, de modo profético, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Em João 1:21, João Batista negou ser o Cristo ou Elias. No entanto, sua atuação foi dentro dos moldes tradicional de um profeta. Ele anunciava com autoridade profética recebida da palavra de Deus toda a ação interventora do Senhor na história para manifestar o seu poder real e que, portanto, antecipadamente todos deveriam se arrepender e, como evidência, submeterem-se ao batismo. Dessa forma, seu ministério criou uma nova expectativa. Não é difícil imaginar o clima, a reação do povo diante de um profeta portador de uma mensagem vivida e carregada de autoridade divina. Toda a Judéia logo ficou sabendo e multidões começaram a se dirigir para o Rio Jordão, onde ele pregava, e ao ouvirem-no, se submetiam ao batismo e suas exigências. A iminente intervenção de Deus no reino, a que João Batista anunciou, envolvia um duplo batismo, segundo Mateus 3:11, com o Espírito e com fogo. Um modo de compreender o batismo de João é que ele anunciou um único batismo, mas que inclui dois elementos: a punição dos ímpios e a purificação dos justos. Outro ponto de vista, aquele que estava por vir, o Messias prometido, ou seja, Jesus, batizaria os justos com o Espírito Santo e os ímpios com fogo. João Batista irrompe na história e, de forma contumaz e veemente, estava indicando que as promessas referentes ao derramamento do Espírito Santo sobre o povo eram iminentes. Dessa forma, sua mensagem pode ser resumida no seguinte chamamento: é tempo de arrependimento e de produzir frutos dignos de arrependimento. João também anunciou um batismo de fogo. O contexto de Mateus e Lucas indica precisamente que haveria a seleção dos grãos e a moagem do trigo. O trigo seria juntado no celeiro e a palha queimada com fogo inextinguível. Há uma mensagem com aspecto escatológico, além dos limites ordinários. Isto, na verdade, afeta todos os homens. Uma seleção vai acontecer, ou os homens serão recolhidos no celeiro ou no fogo. Alguns serão batizados com um espírito, celeiro, enquanto outros serão mandados embora em juízo, fogo. Para João Batista, o evento do Messias sugere o término da era presente e a inauguração da era vindoura. Ainda assim, para o reino vindouro é necessária uma preparação. João chama o povo ao arrependimento, metanoia, voltar-se do pecado para Deus. Deus já conclamara o povo ao arrependimento através dos profetas no Antigo Testamento. A mensagem de outrora era sempre que o povo se arrependesse e voltasse dos ídolos para Deus. Eles precisariam voltar de todas as abominações com as quais se envolviam. O batismo de João rejeitou todas as ideias de uma justiça legalista ou nacionalista e exigiu um retorno moral e religioso para Deus. Ele rejeitou peremptoriamente a ideia de um Israel justo. Em contrapartida, anuncia que somente aqueles que se arrependem é que manifestam frutos dignos. Essa mudança de conduta, conforme o evangelista Lucas, seria ajuda aos necessitados e o estabelecimento da justiça. O batismo para João é a expressão do arrependimento e este sim é que resulta no perdão dos pecados. Jesus explicou o significado do ministério de João Batista conforme está registrado em Mateus 11 e versos seguintes. As pressuposições da interrogação de João eram as seguintes: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, duvidou se de fato Jesus Cristo seria aquele Messias esperado.
Sua dúvida baseava-se no fato de que havia uma tradição entre os essênios que o reino davídico seria implantado com a participação de 3 personagens messiânicos. João está querendo saber se o verdadeiro Messias era mesmo Jesus ou teriam de esperar um outro personagem. João, ao ouvir as obras que Cristo realizava, questionou se de fato ele seria o rei messiânico tão aguardado na apocalíptica judaica. O problema é que tais atos e realizações feitas por Jesus não eram aqueles que João esperava. Não havia acontecido até então nenhum batismo do Espírito nem de fogo. O reino não havia chegado. O mundo permaneceu como estava anteriormente. Tudo que Jesus estava fazendo era pregar o amor e amar as pessoas enfermas. Não era isto que João esperava. Ele questionou se Jesus era de fato aquele que deveria inaugurar o reino de Deus em poder apocalíptico. A resposta de Jesus indicou que a profecia messiânica de Isaías 35 estava se cumprindo em seu ministério. Era, portanto, sem sombra de dúvida, chegados os dias do reino messiânico. Além disso, Jesus louvou a João de modo elevado. De acordo com Jesus, João é o Elias acerca de quem Malaquias profetizou. Jesus asseverou que João era o Elias que deveria proclamar o dia do Senhor, conforme a profecia de Malaquias. Nas palavras de Jesus, João Batista foi o maior de todos os profetas, o mais importante homem nascido de mulher até então. Conclui-se, portanto, que Jesus quis dizer que João é o maior dos profetas. De fato, ele é o último dos profetas. Com ele, a era da lei dos profetas tinha chegado ao seu fim. A partir dos dias de João, o reino de Deus está operando no mundo, e o menor nesta nova era desfruta e conhece bênçãos maiores que as desfrutadas pelo próprio João, porque participa de uma nova comunhão pessoal com o Messias e das bênçãos que este fato confere. João Batista é o arauto do reino, assinalado que a antiga era havia chegado ao seu fim e a nova era estava irrompendo no horizonte. No batismo de Jesus, João reconheceu que a pessoa que se apresentava diante dele diferia em qualidade dos outros homens. Jesus não tinha pecados a confessar, nem um sentimento de culpa que o levasse ao arrependimento. Não podemos dizer se o reconhecimento de Jesus a respeito da impecabilidade de Jesus foi baseado em um diálogo em que ele lhe tenha formulado perguntas ou somente na iluminação profética. Provavelmente, ambos os elementos estiveram envolvidos. De qualquer forma, João estava convencido de sua própria pecaminosidade em comparação com a impecabilidade de Jesus. Outro fator a ser analisado é o dualismo joanino acerca do reino. Na teologia joanina, o quarto evangelho e nas epístolas, encontramos um dualismo aparentemente diferente ao dualismo dos sinóticos. Nestes, o dualismo é primariamente horizontal, um contraste entre duas eras, a era presente e a era vindoura. Nos sinóticos, a era presente, ou esta era, equivale à expressão este mundo, onde estes termos são usados alternadamente nas epístolas paulinas. Em contraposição, o dualismo de João é primariamente vertical, um contraste entre dois mundos, o mundo superior, de cima, e o mundo inferior, de baixo. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O dualismo joanino representa quase sempre um contraste entre este mundo como mal, sob o governo do diabo, e o mundo de cima, de Deus. Jesus veio para ser a luz deste mundo. A autoridade de sua missão não procede deste mundo, mas do mundo de cima, de Deus. Quando a sua missão estiver cumprida, ele deve partir deste mundo. Jesus veio dos céus para cumprir uma missão neste mundo que ele recebeu de Deus. O mundo de baixo é extremamente do mal, recusa-se a aceitar a luz, é governado pelas trevas. Mas o mundo de cima é de Deus, da luz. Jesus veio trazer a verdadeira luz para os homens, não permanecerem mais nas trevas, a fim de praticarem a verdade sem tropeço. Os que desprezam a luz, descreem em Jesus e coroam o mal. Outro nítido contraste no dualismo joanino está no sentido em que carne é pertencente ao reino de baixo e espírito ao reino que é de cima. A carne não é pecaminosa, pois o Verbo se fez carne. Ela representa a fraqueza e a impotência do reino humano, limitado, gerado na vontade da carne, e que é incapaz de elevar-se à vida do mundo de cima. O que é nascido da carne é carne. O homem mortal precisa nascer de cima, do Espírito, para compreender, experimentar e participar do dom e das bênçãos do reino de Deus. Jesus, vindo de cima, instituiu uma nova ordem de adoração, sem Jerusalém ou Gerizim. Substituiu escatologicamente as instituições temporais, humanas, como o templo, ao introduzir que a adoração é espiritual, em espírito e em verdade. João fez uso deste termo mundo, cosmos no grego, para designar a obra criada como um todo, como a terra em particular, como designando por metonímia o gênero humano. Destaque especial deve ser feito ao uso como sendo a humanidade, o objeto do amor e salvação de Deus. João 3,16. Deixa transparecer que o mundo criado não é mau, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. O mundo criado continua sendo de Deus.
No entanto, João faz um uso diferente do termo não encontrado nos sinóticos. É que além dos habitantes e objeto do amor de Deus, cosmo caracteriza a humanidade decaída, rebelde e alienada de Deus. O cosmos, a humanidade, se afastou de Deus para servir aos poderes malignos. Isto sim é mal. A vinda de Jesus originou uma divisão entre os homens do cosmos. Os escolhidos por Jesus formam uma nova comunidade, organicamente unidos em Cristo. No mundo, não pertencendo ao mundo, mas aborrecida pelo mundo. Os discípulos têm uma missão, continuação da missão de Jesus, e são enviados ao mundo. Através da obediência e santificação, Deus os guarda do mal. Esta separação do gênero humano em povo de Deus e povo do mundo não é, portanto, uma divisão absoluta. Os homens podem ser transferidos do mundo para a condição de povo de Deus, por ouvir e responder à missão e mensagem de Jesus. Desta forma, os discípulos devem perpetuar o ministério de Jesus no mundo, a fim de que os homens possam conhecer o Evangelho e serem salvos do mundo. O mundo não pode receber o Espírito, pois de outra forma ele deixaria de ser o mundo. Mas muitos no mundo aceitarão o testemunho dos discípulos de Jesus e crerão nele, mesmo sem jamais o terem visto. João não registra a luta de Jesus com os poderes das trevas, Satanás e os demônios, como haviam feito os evangelhos sinóticos. Ele simplesmente descreve a existência sobrenatural de um poder maligno, que é príncipe, arcon, governador, senhor deste mundo, que está procurando vencer Jesus, embora seja impotente para tal. Ele é derrotado, expulso por Jesus em sua cruz, João 12, 31 e 32, e João 16, 11. Em relação ao pecado, nos evangelhos sinóticos o termo hamartia foi utilizado para descrever os atos de pecado, bem como de manifestações de pecado. Em João há uma ênfase maior colocada sobre o princípio do pecado. O Espírito Santo deve convencer o mundo do pecado e não dos pecados. O pecado é um princípio que, neste estágio, se manifesta na descrença em Cristo. Todo aquele que vive na prática do pecado está em escravidão, é um escravo do pecado. O pecado humano é servidão ao poder demoníaco e, consequentemente, completa separação de Deus. A menos que os homens creiam que Jesus é o Cristo, morrerão em seus pecados. Trevas em João é sinônimo de pecado, indicando que o caráter do mundo é pecaminoso. O mundo procura engolfar, apanhar os que andam na luz, mas quem anda nas trevas ignora como e aonde vai. Jesus, o Logos de Deus, é o único que dissipa as trevas. Quem nele crê recebe a luz e torna-se filho da luz. A frase crer em Cristo aparece apenas uma vez nos livros sinóticos, mas em João aparece 13 vezes nas palavras de Jesus e 29 vezes na interpretação de João. Ela é extremamente importante para o autor porque expressa a essência da justiça. Por outro lado, a descrença é a essência do pecado. Se os homens não crerem, perecerão, permanecendo a ira de Deus sobre eles. Além disso, os que não crerem acabarão morrendo em seus próprios pecados. João não fala muito sobre a morte, a não ser como um fato a respeito da existência do homem no mundo. Ele não oferece especulações a respeito da origem, quer de Satanás, do pecado ou da própria morte. À parte da vida trazida por Cristo, a raça humana está entregue à morte, e ele próprio é responsável por este fato, em virtude de ser pecaminoso. A morte é característica deste mundo, mas a vida veio a este mundo procedente de cima, a fim de que todos os homens possam escapar da morte e entrar para a vida eterna. Assim como nos evangelhos sinóticos, há uma proclamação da salvação no reino de Deus escatológico, por meio de Jesus, que invadiu a história pessoalmente para cumprir sua missão. João, entretanto, anuncia uma salvação presente na pessoa e missão de Jesus, a qual terá uma consumação escatológica. O dualismo de João é bíblico, pois proclama a visitação de Deus encarnado na história humana e a meta final, que é a ressurreição, o julgamento e a vida na era vindoura. O mesmo dualismo, com seu duplo aspecto, caracteriza os escritos bíblicos, se bem que a estrutura básica dos evangelhos sinóticos revela um dualismo escatológico, a mensagem de um reino escatológico que irrompeu na história na pessoa de Jesus. Os evangelhos refletem também um dualismo vertical. O céu é concebido como uma habitação de Deus, a qual os discípulos de Jesus ficam dinamicamente relacionados. Os que conhecem a bênção da soberania de Deus e sofrem por ele alcançarão grande recompensa nos céus. Jesus desafiou os homens a juntarem tesouros nos céus. A ilustração mais viva disso é o Apocalipse do NT, onde João é arrebatado aos céus em uma visão, a fim de testemunhar a revelação do plano redentor de Deus para a história.
Com relação ao dualismo de Qumran, existem semelhanças no dualismo ético e escatológico com o Evangelho de João. João usa as mesmas expressões de luz versus trevas ao descrever situações éticas e também esboça a mesma expectativa do triunfo escatológico final da luz. Contudo, difere do dualismo de Qumran no fato em que, neste, o conflito é entre dois espíritos, dominando sobre duas classes distintas de homens, mas no Evangelho, o Logos encarnado é a luz e todos os homens estão em trevas e são convidados a virem para a luz. Também difere acerca da teologia do pecado. Nos escritos de Qumran, os filhos da luz são aqueles que se dedicaram à estrita obediência à lei de Moisés, conforme interpretada pelo mestre da justiça, os quais voluntariamente se separaram do mundo, dos filhos da perversidade. Em João, os filhos da luz são aqueles que creem em Jesus e, consequentemente, recebem a vida eterna. Para Qumran, as trevas representam a desobediência à lei. Para João, as trevas simbolizam a rejeição a Jesus. A partir disso, pode-se, portanto, concluir que se houve alguma influência de Qumran nos escritos de João, ocorreu apenas nos aspectos da linguagem e terminologia característicos. Já na teologia, não houve influência direta da literatura de Qumran. Capítulo 5. O Evangelho segundo o Novo Testamento. O ensino neotestamentário toma um rumo totalmente novo, redirecionado para uma visão mais espiritualizada do que o Antigo Testamento. Enquanto que no Antigo Testamento as bênçãos de Deus estão mais restritas em termos físicos e de prosperidade material para seu povo, no Novo Testamento nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Portanto, faz-se necessário estudar alguns termos específicos, cuja definição, expressão e significado só podem ser entendidos dentro do próprio NT. Por exemplo, o termo salvação. Salvação em o Novo Testamento pode ser considerada como o livramento do pecado e seus efeitos, mediante a ação graciosa de Deus em Cristo, para uma vida de glória com Deus, numa nova ordem de eterna existência. A ideia básica de salvação na Bíblia é de livramento ou libertação de alguma coisa. No Antigo Testamento, a salvação de Deus era o livramento da doença, da morte, do cativeiro, do inimigo, o escapar de toda espécie de males. Tinha mais o sentido de livramento de coisas desta vida e do mundo temporal e visível do que sentido espiritual. No NT, salvação passou a significar primariamente livramento do pecado e de seus efeitos. No misticismo joanino, o crente tem um envolvimento pela adoração, comunhão e habitação de Deus. É um misticismo sem êxtase, sem absorção da própria personalidade ou de perda da identidade humana. É sim uma comunhão ética e pessoal, envolvendo a vontade em lugar das emoções. A ideia é de alguma forma semelhante à expressão paulina de estar em Cristo, e Cristo estando no crente. Mas a expressão paulina tem conotação escatológica, enquanto a fraseologia de João envolve mais a ideia de comunhão pessoal. Arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente, metanoia, uma mudança de estado na relação do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo e para com o pecado. O verdadeiro arrependimento é aquele que contempla mais a Deus e a sua justiça, e não meramente a contemplação de seus próprios pecados, bem como das consequências de seus atos, como fizeram alguns personagens bíblicos, como Judas, por exemplo. Essa seria uma atitude que pode levar de volta ao pecado. Arrependimento não é um movimento suspeito que permita a pessoa olhar com saudade as delícias do mundo pecaminoso. Arrependimento é uma volta completa, pela qual se fixa o olhar em uma direção inteiramente oposta. E desde que o homem não tem olhos na parte posterior da cabeça, o mundo fica completamente fora de vista da pessoa arrependida. Só fica à sua frente Deus. Outra questão a ser estudada é a fé. Sabemos que o fundamento da salvação é a morte de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. Como, entretanto, nós nos apropriamos desta tão grande salvação? É pela fé. João fala da fé como condição para que o homem possa apropriar-se da salvação. Poder-se-ia usar a figura do pão para poder compreender com maior clareza a função da fé. O que salva o homem da morte pela fome é o pão, ou o alimento que ele representa. Para o indivíduo apropriar-se do pão, importa que ele o coma. É verdade que o ato de comer não salva ninguém. O ato é simplesmente o meio pelo qual o pão traz a salvação de seu corpo. O pão é que salva da morte física por meio do comer. Assim é o crer em Jesus. Consequentemente, a fé por si só não pode jamais salvar a ninguém. O crer não salva. Jesus é quem salva. Porém, esta salvação só vem por meio da fé, isto é, por crer. A não ser que se coma do pão, é certa a morte do corpo. A não ser que se creia em Jesus, é certa a morte espiritual. Crê ou morre. Esta é que é a verdade. A fé é mais do que simplesmente um ato de inteligência. Envolve a personalidade toda. É uma submissão voluntária e inteligente da personalidade integral a Jesus Cristo. Em geral, a ideia é que quando alguém pratica o ato de comer, está por meio deste ato entregando a comida ao corpo. Realmente é o contrário.
Quando comemos, não estamos entregando o alimento ao corpo, mas estamos entregando o corpo ao alimento. Isto se torna bem claro, supondo que tomássemos um veneno qualquer, pois logo o veneno se apossaria do corpo. O que se come domina o corpo, pois que ele, a fim de assimilar o que come, submete-se à comida. Tem que ser assim, porque pelo plano de Deus a comida vai agindo dentro do corpo, expulsando a fome e a fraqueza, edificando e fortalecendo o corpo de muitas maneiras. Havendo uma comida perfeita e uma completa submissão do corpo, os resultados são ideais. A fé age da mesma maneira. Pela fé o homem entrega-se a Jesus Cristo, o pão dos céus, o perfeito alimento que nutre a alma. E Jesus, como o pão, vai agindo dentro da nossa alma, fazendo a sua vontade. Ele expulsa de nós o pecado, purifica-nos e fortalece-nos constantemente. A razão por que ele não faz mais é a nossa imperfeita submissão. E por que houve a necessidade da morte de Jesus? Os dois textos mais importantes que fundamentam a doutrina da necessidade da morte de Cristo para a nossa salvação provavelmente sejam 1 João 2,2, indica que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e de todo mundo, e 1 João 4,10, revelando que Deus nos amou antes, isto é, primeiro, e nos enviou seu Filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Os escritos do Novo Testamento estão fundados nesta grande verdade que João ensina, bem como os outros evangelhos. O fundamento da salvação é a morte de Jesus Cristo. Ele fez o grande sacrifício pelo qual se realizou a nossa reconciliação com Deus. A morte de Cristo é a revelação suprema do amor de Deus, embora a base tanto em o Novo Testamento quanto no Antigo Testamento para a reconciliação por meio de Cristo seja a ira de Deus, ou seja, a exigência de um sacrifício aceitável para minimizar esta justa ira divina contra a humanidade, de acordo com Romanos capítulo 3 e capítulo 1. A cruz é a medida do amor de Cristo e mesmo do próprio Deus, 2 Coríntios 5,19, Gálatas 2,20. Desta forma, o NT enfatiza em seus escritos as várias facetas da morte de Cristo em prol de nós, seres humanos pecadores. A morte de Cristo é expiatória. A palavra expiação aparece apenas uma vez em o Novo Testamento, em Romanos 5,11, em algumas versões. Mas esta palavra está adequadamente traduzida somente nas versões que traduzem o verso da seguinte maneira: pela qual temos recebido a reconciliação. Enquanto a palavra em si não é uma palavra do NT, a ideia de que a morte de Cristo contornou o problema do pecado humano e reconciliou os homens com Deus é uma das ideias centrais do Novo Testamento. Paulo vê a morte de Cristo como uma morte expiatória, associada com o ritual e o conceito de sacrifício do Velho Testamento. Romanos 3,25 faz alusão à oferta pelo pecado oferecida pelo sumo sacerdote no dia da expiação. Oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cristo, nosso Cordeiro Pascal sacrificado. Através do seu sangue, temos um propiciador que nos justifica, Romanos 5,9, nos redime, Efésios 1,7, nos aproxima de Deus, Efésios 2,13, e nos outorga paz, Colossenses 1,20. A morte de Cristo é, em segundo lugar, vicária. Teologicamente, a palavra usada, vicária, significa que Cristo não morreu meramente como um homem comum e por causa própria. Ele morreu por nós, em prol de nós, em nosso benefício. Ele próprio indicou que tipo de morte teria em Marcos 10,45, para resgate de muitos. Em terceiro lugar, a morte de Cristo é substitutiva. Ele foi o único ser em que toda a história não conheceu pecado. No entanto, ele sofreu a morte no lugar de todos os culpados que mereciam morrer. E por causa dela, fomos libertados da condenação e da experiência da ira de Deus. Cristo já morreu por todos, logo todos morreram. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte. Ele morreu em meu lugar e agora serei poupado dessa morte para todo sempre, de acordo com o Novo Testamento. A morte de Cristo também é propiciatória. A palavra propiciação está no centro da doutrina de Paulo acerca da morte de Cristo. Através da morte de Cristo, a morte dele, Jesus, o homem é liberto da morte. Ele é absolvido de sua culpa e justificado. É efetuada uma reconciliação, pela qual a ira de Deus não precisa mais ser temida. Propiciação é um termo que tem a ver com aplacar a ira de Deus, minimizando ou retirando seus efeitos contra o pecador. A morte de Cristo salvou o ser humano da ira de Deus, de modo que ele não mais espera pela ira de Deus, mas pela vida. A culpa e a condenação do pecado foram carregadas por Cristo. A ira de Deus foi propiciada. A morte de Cristo também foi redentora. As palavras usadas tanto no grego clássico quanto no grego helenística denotam que houve um preço pago para resgatar o homem que estava sob o penhor da escravidão.
A morte de Cristo também foi triunfante. A morte de Cristo obteve triunfo sobre todos os poderes cósmicos, Colossenses 2,15. Ele está reinando até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés, 1 Coríntios 15. Quer sejam regentes políticos como Pilatos ou Herodes, ou poderes angelicais, todos estarão derrotados na vitória de Cristo na cruz. Até o próprio Satanás foi julgado e derrotado na morte da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora analisar a cristologia paulina. Existem diversos fatores na educação teológica de Paulo que ajudaram na formulação de sua teologia. Em primeiro lugar, a apocalíptica judaico-veterotestamentária. Paulo recorreu à apocalíptica como fator interpretativo, pois esta designa a visão teológica da história e é comum a todos os escritos judaicos veterotestamentários, apesar das variações. Essa cosmovisão apocalíptica, Paulo as conhecia como tradição judaica e tradição cristã primitiva. No entanto, Paulo introduz novos aspectos, como o termo ressurreição, que recebeu seu conteúdo a partir da Páscoa. A apocalíptica oferece para Paulo um molde cósmico, histórico e ainda uma terminologia para expressar a situação escatológica. Em segundo lugar, Paulo tinha conhecimento da ideia helenista, através do judaísmo helenista e do cristianismo helenista. A teologia paulina se moldou com a ajuda de tradição judaica e helenista, e depois a relacionou com o Antigo Testamento. Isso pode ser verificado em Romanos 4 e Gálatas 3. Paulo não extraiu sua teologia das Escrituras, mas a justificou pelas Escrituras. Em terceiro lugar, a história de Cristo e do Antigo Testamento de acordo com Paulo. Nota-se que Paulo adotou o Antigo Testamento como a Escritura e como a letra que mata. Para ele, o Antigo Testamento era a história de promessas. Para ele, a conversão à fé não foi a troca da religião judaica para a religião cristã, mas uma nova relação do Deus da Escritura, que sempre fora o seu Deus. E qual era a hermenêutica de Paulo? Era uma hermenêutica formal. Paulo faz referência à Escritura dependendo do tema em questão e não por necessidade de apoio formal. Suas citações diferem dos tantos conhecidos, não apenas por falhas de memória, mas por relação e interpretação intuitivas. Procede inserindo frases no texto sem qualquer citação. Cita-as como prova, sem qualquer interpretação, e desdobra em exegese ampla. Ele combina tradições judaicas rabínicas com heleno-judaicas. O mais importante é que não seguiu nenhuma exegese ou tradição determinada, procedendo então de forma eclética. As frases de 2 Coríntios 3, 14 a 16 nos dizem que o Antigo Testamento só pode ser reconhecido a partir da fé. E é por causa da fé que Paulo já sabe as coisas de antemão. Ele não extrai do Antigo Testamento nem o usa como apoio, mas apenas o cita. Paulo usa tipos. No grego, este é um termo muito significativo e designa o protótipo que serve, por exemplo, para cunhar um selo. Paulo usa este vocábulo para interpretar a história do Velho Testamento. Exemplo: Davi é o prenúncio do rei salvador da estirpe, 2 Samuel 7, Isaías 11. É o Moisés do profeta escatológico. A interpretação tipológica é um modo de pensar claramente definido. Quais os resultados que levaram ao aproveitamento do Antigo Testamento para interpretar a obra de Cristo? Há relação entre promessa e cumprimento e a analogia tipológica entre a ação de Deus no Antigo Testamento e Novo Testamento. Percebe-se que a ação de Deus no Antigo Testamento e Novo Testamento é idêntica tanto aqui como lá. O Deus que se revela em Jesus Cristo continua sendo o Criador e Senhor da história. A correspondência entre promessa e cumprimento impede que a mensagem escatológica salvífica se torne uma utopia flutuante. A revelação da luz não pode ser substituída por um sistema autossuficiente de sabedoria especulativa. A nova relação com Deus baseia-se no espírito e não na letra. Não está escrito mais em tábuas de pedra, mas no coração. Agora é tempo de salvação. Esse agora não é cronológico, sempre é pressuposto quando a mensagem é anunciada e aceita. Qual a relação de Paulo com Jesus? A cruz, segundo Paulo, é o clímax da intervenção ou do caminho de Cristo. Para ele, Cristo entrou na história como o crucificado. Assim, Paulo contraria os demais autores do Novo Testamento, pois considera o caminho de Cristo como interferência escatológica de Deus no mundo. Vê-se que para Paulo, a cruz é o ápice dos acontecimentos cristológicos, mas o é somente porque ela foi a morte do obediente, do enviado de Deus, e porque o crucificado foi ressuscitado e exaltado. Paulo usou a cruz, que é figura teológica chocante, para se opor à tendência judaísta de bagatelizar o morrer de Cristo. Além de ensinar a teologia da cruz, também a vivenciou, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15. E em 1 Coríntios já contém a frase em estilo de fórmula: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras.
Esse por, Paulo repete como locução fixa, e as frases em que esse é o caso são chamadas de fórmulas hiper. Segundo os métodos histórico-traditivos, há duas traduções, a que se refere ao morrer e a que se refere à entrega. A ideia do Antigo Testamento, da expiação, ajuda a entender a fórmula hiper e a confirma. No entanto, deve ser entendida como instituição de Deus, que corresponde à realidade e se excede como tipo. A preposição sim, significa com, ocorre nos escritos de Paulo em relação a 4 grupos de pensamento. Às vezes o sim expressa estar com Cristo, no sentido de estar em sua companhia. O estar com o Cristo escatológico futuro implica em sermos coerdeiros e glorificados com Ele, ao que corresponde um sofrer com Ele no presente. Este é o segundo aspecto. O terceiro é o que expressa uma participação espiritual de sua morte e ressurreição. E último, há ainda outra peculiaridade de Paulo. Morte e ressurreição de Jesus ainda se manifestam na vida e obras dos apóstolos. Graças a seu significado múltiplo, a morte de Jesus dirige-se ao homem de muitos modos. Os mistérios buscam apenas indivíduos religiosos que se congregam numa sociedade cultural. A morte de Jesus, porém, visa o indivíduo, buscando, contudo, a transformação de toda a humanidade. Ele morre por todos, para que não vivam mais para si mesmos. Jesus, o Senhor. Esta é a designação mais característica e predominante para Jesus nos escritos paulinos e no cristianismo gentil em geral. As pessoas ingressavam à comunidade da igreja através da crença na ressurreição e da confissão de Jesus como Senhor, Romanos 10, 9, conforme Atos 9, 14 e 21. Cristo como Senhor é o centro da proclamação do Evangelho. É um relacionamento pessoal e da igreja como um todo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo usa 28 vezes. Nosso Senhor Jesus, 9 vezes. Jesus Cristo, nosso Senhor, 3 vezes. O confessor juntou-se à comunidade daqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos, exaltado acima de todos os poderes, deuses e senhores, quer reais ou imaginários. Ali, no céu, aguarda até o dia do Senhor, a se tornar o dia do Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, quando o último inimigo há de ser subjugado aos seus pés. Isto é claramente afirmado no grande hino cristológico em Filipenses 2, 5 a 11. O significado do título Kyrios é encontrado no fato de ser Senhor, a tradução grega do tetragrama Iavé, o nome convencionado para Deus no Antigo Testamento. O Jesus exaltado ocupa o papel do próprio Deus no governo do universo. Capítulo 6. Os milagres e o ensino de Jesus sobre o homem, o pecado e a igreja. O milagre na compreensão do mundo do ambiente de Jesus. Para que se possa fazer uma apreciação histórica das narrativas dos milagres dos evangelhos, é mister que se veja a posição ocupada pelos milagres na compreensão de mundo do homem antigo. Para o homem antigo, os milagres são naturais. Para o moderno, não imagináveis. O homem antigo busca cura junto ao taumaturgo. O moderno vai ao médico. No mundo helenista, conhecia-se não somente curas milagrosas, mas também uma medicina grandemente desenvolvida e especializada, como, por exemplo, dentistas que obturavam os dentes e que fabricavam dentes de ouro. O limite entre a cura milagrosa e a arte médica oscilava muito mais do que entre nós. Por um lado, os sacerdotes faziam usos de recursos médicos e, por outro, os médicos contavam com uma intervenção direta da divindade. Os antigos permitiam que o racional e o natural, e o irracional e o antinatural se interrelacionassem, enquanto que nós os separamos, às vezes, até demais. No judaísmo, a fé em Deus, o Criador e Senhor, eliminara a compreensão mágica do mundo. O judeu também sabia que não estava entregue a um destino cego, mas tinha certeza de que Deus conduzia a história de acordo com a sua palavra. É por isso que se ora pela cura em caso de doença, dando-se à arte mágica um valor auxiliar bastante secundário. Não se conhecem taumaturgos no ambiente judeu de Jesus que provocam a cura por meio de fórmulas e práticas eficazes. Apenas o exorcismo era conhecido, como o próprio Jesus o observa. O que a tradição sinótica relata a respeito de curas de Jesus quase não tem analogias no ambiente judeu. Entretanto, é historicamente certo que Jesus operou curas em grande número. Os discípulos não inventariam histórias de milagres e depois dariam sua vida pelo mestre que as não teria operado. Essa atividade miraculosa é algo exclusivo de Jesus em seu ambiente judeu.
Quando Jesus atribui fé a pessoas que nele buscam auxílio e o encontram, ele quer afirmar: eles aceitaram a promessa do Deus de Israel, vinda por intermédio dele, e procuram seu auxílio nele. Fé significa salvação e a sanidade corporal é parte integrante dessa salvação, segundo a profecia. A sanidade corporal é, contudo, um sinal abscôndito do novo. Há a quebra do esquema da recompensa. O homem recebe graça onde deveria contar com desgraça e merecê-la. E o ensino de Jesus sobre o homem? Jesus exaltou o valor do homem como um indivíduo. Jesus exaltou o valor do homem em cada indivíduo de per si, e não na sociedade e nem em qualquer sistema de vida coletiva. São de responsabilidade individual o discipulado e o destino da alma. Jesus ensinou que se alguém quer vir após ele, se perder sua alma, os indivíduos e não a sociedade eram objeto no ministério de Jesus. Jesus ensinou o valor eterno de um só indivíduo. Em Lucas 15, temos a parábola da ovelha perdida. Em Lucas 15 também fala que há alegria no céu por um único pecador que se arrepende. Jesus socorreu um só indivíduo, desafiando o poder da religião organizada. Em Mateus 12:10, há o exemplo do homem com a mão mirrada. Em João 5, ele socorre o paralítico de Betesda, que estava doente há 38 anos. Jesus ensinou a natureza individual e a responsabilidade pessoal do homem. A natureza do homem é individual, completo em si e mesmo e completamente responsável. O homem é ser individual e pessoalmente responsável. É um ser consciente, relacionado ao mundo e à divindade. Jesus Cristo também ensinou a igualdade de todos os homens. Ele não exaltou a raça judaica. Estabeleceu entre todos os homens a igualdade perfeita, derrubando as barreiras da separação entre judeus e gentios, e inaugurou o princípio da universalidade do Evangelho. Conforme Paulo assevera em Gálatas 3:28, todos são um em Cristo Jesus. Jesus conviveu com publicanos, com samaritanos e com gentios. Jesus Cristo ensinou a possibilidade de recuperação da pessoa humana. Foi convivendo e tratando os mais desprezíveis tipos de pessoas para a época que Jesus em seu amoroso ministério os animou e os convergiu ao arrependimento e fé. Zaqueu, o publicano, a mulher adúltera, a mulher samaritana, que era uma raça odiada pelos judeus, o moço ingrato e dissipador da parábola do filho pródigo, a restauração de Pedro. Dessa forma, Jesus nos ensinou que não devemos nos omitir na evangelização de pessoas socialmente renegadas. Ao aplicar a disciplina na igreja, não ferir a dignidade da pessoa de modo a obstruir o caminho da recuperação. Jesus também ensinou a imortalidade da alma. Esse tema tem sido discutido desde os tempos mais remotos. Os egípcios já criam na imortalidade da alma, mesmo antes da época do Sinai. Os gregos também discutiram o assunto no auge de sua filosofia em vários momentos. No Antigo Testamento não se tem essa doutrina de forma tão lúcida quanto no ensino de Jesus. Mas nos ensinos de Jesus nós podemos ver, na resposta dada ao apelo do ladrão na cruz, a exortação a temer aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo. No relato acerca do rico e Lázaro, a existência da alma fora do corpo. Na transfiguração de Jesus, Moisés morreu, mas aparece com Elias na transfiguração de Jesus. Jesus disse que Deus é Deus de vivos, quando fala acerca de Abraão. Portanto, viver só pode estar em alma. No Apocalipse, João viu as almas imortais perante Deus. Baseando-se em 2 Coríntios 5, pode-se acreditar que há imediatamente após a morte uma espécie de revestimento no qual o fiel habita enquanto aguarda a volta do Senhor. E qual seria o ensino de Jesus sobre o pecado? A compreensão deste assunto é das mais relevantes para o homem. O homem desviado do caminho da vida, idealizado por Deus, é um escravo do pecado. A ideia de pecado é errar o alvo, extraviar-se. Por isso Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. O pecado é um mal terrível, torna o homem infeliz, corrompido, orgulhoso, depravado, violento, cruel, degenerado, doente e morto. Essa é a razão pela qual João Batista o apontou como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A teologia realmente bíblica e dinâmica traz o conhecimento da natureza e atuação do pecado, bem como o remédio contra ele. Jesus ensinou que o pecado é um estado ou condição da alma humana análoga à doença do corpo. Na casa de Mateus, o publicano, Jesus afirma que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, ou seja, os pecadores.
Para Jesus, o pecado é realidade singular e objetiva de comportamento, ou seja, alguma ação iníqua praticada contra Deus ou contra o próximo. Este estado mal só é vencido e abandonado quando o indivíduo passa pelo processo de crise e sai vitorioso. Essa crise é a crise de negar-se, declarar sua falência espiritual, renunciando a si mesmo e rendendo-se a Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. É também a crise de amar-se em segundo lugar para amar em primeiro lugar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É a inversão da polarização afetiva doentia para a sadia. Jesus também ensinou que o pecado não é somente um mal objetivo ou um ato consumado contra o bem, é também a própria disposição íntima para essa prática. Na crença judaica, o pecado é o ato consumado de violação da lei, ou seja, precisa haver a exteriorização do ato pecaminoso. Já no ensino de Jesus, a má intenção já é pecado, ou seja, o pecado está interiorizado, faz parte da essência e da natureza humana. E qual seria o ensino de Jesus sobre as consequências do pecado? Em seus ensinos, Jesus era sempre direto e falava com autoridade. Nessa questão, ele apregoou que as consequências do pecado são escravidão. Paulo disse ser vendido sob o pecado. E o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E preso debaixo da lei do pecado. A vitória vem na força do Senhor. Jesus é o grande libertador. Outro detalhe seria o débito. A parábola dos devedores e a parábola do devedor incompassivo. O pecado tem tão vultuoso débito para com Deus que é impossível pagá-lo. Aqui que entra o sacrifício perfeito de Cristo na cruz, pagando o preço de nosso débito diante de Deus. Perdição. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Alienado de Deus. O pecador rebelado vive separado de sua graça, em estado de morte e perdição. A conversão é saída da morte e entrada na vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. João 5:24. O ensinamento de Jesus sobre a igreja. O termo igreja vem da palavra grega eklésia, originária do verbo kalein, que significa chamar. Entre os gregos, esse termo se referia a uma assembleia do povo convocada regularmente para algum lugar público, com o objetivo de deliberar sobre algum assunto. Eclésia significa assembleia, congregação, mas os gregos não davam sentido religioso à palavra. Esta palavra, usada pelos autores do NT, sempre denota a ideia de convocação, o que se enquadra perfeitamente no objetivo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com o avanço da Igreja, o termo foi adquirindo vários significados, dos quais os mais importantes são: A. Um grupo de fiéis reunidos em alguma localidade definida. É a igreja local que em alguns lugares se reuniu nas casas. B. O número total daqueles que no mundo todo professam a Cristo Jesus e se organizam com o fim de cultuar a Deus sob a direção de bispos e diáconos, oficiais designados para tal função. É a Igreja Universal no sentido restrito. C. Todo o corpo de fiéis, tanto na terra quanto no céu, que se unem ou se unirão a Cristo como Salvador. É a Igreja Universal no sentido amplo. Ao se definir igreja, existem alguns aspectos essenciais que precisam ser ressaltados. A. Cristo é o cabeça e o chefe supremo da igreja. B. A igreja se subordina somente às escrituras sagradas em matéria de fé e prática. Ir além da Bíblia seria trair o próprio Cristo, pois nenhuma autoridade religiosa, por mais santa e competente que seja, pode tomar o lugar da autoridade máxima que é a palavra de Deus revelada na Bíblia. C. A igreja é completamente competente para dirigir seus próprios atos e ações de acordo com os ensinamentos de Cristo. D. A igreja deve ser separada do Estado, em virtude de seu caráter e de suas funções espirituais, embora existam igrejas que são ligadas ao Estado, que com isso possuem a vantagem de terem cultos e adoração em países onde o cristianismo é religião proibida. E. Cada cristão é o seu próprio sacerdote e tem completa liberdade de consciência. Cada pessoa é competente para aproximar-se de Deus, não necessitando de intermediários humanos. F. Todos os membros possuem direitos e privilégios iguais, bem como todas as mesmas responsabilidades. I. A igreja é una, ou seja, embora haja cerca de 22 mil grupos cristãos diferentes, ela é una. Embora não haja uniformidade no culto, na liturgia, na estrutura e na doutrina, ela é una, é a igreja de Jesus Cristo. J. A igreja é santa, ou seja, ela é separada daquilo que é profano e está dedicada ao serviço de Deus. K.
A igreja é católica, ou seja, universal. Isso significa que a igreja tem a mesma identidade na sua origem, na sua relação com o senhorio de Jesus Cristo e no seu propósito. Indica também que a igreja é para todos, sem exclusão de ninguém que queira entrar nela. O termo católico adquiriu um sentido polêmico a partir do século III para referir-se aos ortodoxos em contraposição aos carismáticos e hereges, e hoje quase que exclusivamente designa a religião católico-romana. A igreja é apostólica, ou seja, ela está edificada sobre o fundamento lançado pelos apóstolos, sendo nosso Senhor Jesus Cristo a principal pedra. E qual seria a missão da igreja? A Igreja de Jesus Cristo é um organismo espiritual e precisa realizar funções básicas que lhe deem vitalidade e força. A igreja existe para cumprir com seus próprios propósitos e objetivos. A igreja deve cumprir dignamente a sua missão, pois do contrário, ficará espiritualmente doente ao tentar funcionar de uma forma que o Senhor nunca pretendeu que funcionasse. Quais seriam então as funções que a igreja precisa desempenhar? Como ela pode cumprir seu papel dignamente? A seguir são enfocadas as principais funções que a igreja deve exercer. Em primeiro lugar, a adoração. A adoração é a relação vertical do homem com Deus, é a homenagem prestada a Deus. A adoração a Deus é a função primordial que a igreja deve exercer na face da terra. Adorar significa cultuar, orar, rogar, venerar, homenagear. Deus deve ser adorado pelos seus filhos em vista de sua majestade, seu poder, sua santidade, bondade, retidão e providência em favor dos homens. Em segundo lugar, a comunhão. Comunhão é uma palavra originária do termo grego koinonia, a qual significa participar juntos em alguma coisa. Além da ideia de participação, o termo grego envolve a ideia de companheirismo e contribuição, pois essa é uma das maneiras de se compartilhar com outros das posses e dons que Deus nos confiou. Comunhão é muito mais do que associação mútua, embora a associação mútua esteja implícita na comunhão. Em terceiro lugar, evangelização. Uma das funções básicas da igreja é evangelizar. Uma das principais maneiras de uma igreja obter crescimento é através da evangelização. Na maioria dos casos, o sucesso das igrejas repousa no seu ardor evangelístico, no seu testemunho, na divulgação da mensagem do evangelho. A evangelização do mundo compete à igreja. Ela pode ser feita pessoalmente, de dois, em equipes, em campanhas evangelísticas, através de sermões, cultos nas casas, núcleos de estudos bíblicos. Todos os meios de comunicação ao alcance da igreja podem e devem ser usados, como por exemplo rádio, TV, periódicos, comunhão escrita, internet e assim por diante. Em quarto lugar, temos o serviço. A palavra usada no Novo Testamento é diaconia, podendo ser traduzida por ministério ou serviço. Servir é uma das características fundamentais dos cristãos e um meio de dar glória a Deus. Quem capacita os cristãos é o Espírito Santo, o qual lhes dá dons específicos para servirem. O propósito desses dons seria glorificar a Jesus Cristo e promover o crescimento do corpo de Cristo. O serviço efetuado pela cristandade deve ser em primeiro lugar aos que fazem parte da igreja, mas deve ser também estendido aos que não fazem parte dela, pois assim a igreja se torna sal e luz na sociedade. Por fim, edificação. Em relação a seus próprios membros, a igreja possui uma missão extremamente importante. É a edificação própria, cuja meta é a medida de Cristo. Embora o Senhor Jesus tenha destacado a evangelização, a edificação dos crentes é logicamente anterior. A Bíblia fala repetidas vezes sobre a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ela pode ser edificada com o ensino das Escrituras, com oração, na comunhão de seus membros, no sofrimento, através dos dons espirituais e através da disciplina interna. A edificação visa a unidade de toda a igreja, a qual cresce sob o mandato de Cristo. É interessante notar que a edificação é um trabalho mútuo, realizado por todos os membros do corpo. Não é somente o ministro ou o pastor que deve edificar os outros membros. A todos os membros, o Espírito Santo distribui dons e talentos para que todos possam mutuamente se edificar. Eu espero, meu aluno, minha aluna, que o material desse livro tenha ajudado você a compreender com muito mais eficácia e eficiência o Novo Testamento. O Novo Testamento possui questões e indagações infindáveis. Nunca na Terra poderíamos nós um dia descobrir com profundidade toda a natureza dos evangelhos, dos atos e das epístolas, bem como do Apocalipse. Portanto, eu quero incentivar a você para que continue seus estudos na sua casa, na sua igreja e que você possa crescer espiritualmente.
que este livro seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e que você possa atingir ainda mais uma maturidade espiritual a fim de evangelizar e explicar para os seus amigos o que é Jesus Cristo, quem é Ele, qual é a sua mensagem e o que a pessoa deve fazer para entrar e ingressar no reino de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Olá, queridos. Paz seja convosco. É um prazer, é uma alegria, um privilégio estar me dirigindo a você, aluno, professor, mestre, educador da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com esta ferramenta, este DVD que você está assistindo, nós queremos dar uma condição ainda melhor de você estudar em todas as unidades de ensino nos ITQs espalhados por todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Este DVD foi gravado pelos professores autores dos nossos livros-textos. Com isto, eles estarão trazendo os tópicos principais daquilo que queremos transmitir a você dentro do currículo do ITQ e da Missão Quadrangular Cristo para as Crianças. Espero que esta ferramenta, que este DVD possa auxiliá-lo e que você tenha um ano abençoado de estudo. A Secretaria-Geral de Educação e Cultura, juntamente com todos os secretários estaduais do Brasil, tem trabalhado incansavelmente para oferecer um melhor material a todos os nossos alunos e a todos os nossos professores. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. A Secretaria está à disposição de vocês para nós caminharmos juntos e nos preparando cada dia mais para fazermos a obra de Deus com melhor qualidade e com excelência. Deus os abençoe em nome de Jesus.